fui infectado com HIV. Eu tinha acabado de completar 10 anos, né? Eu nasci com hemofilia, que é uma deficiência. Meu sangue não coagula normalmente, acontece hemorragias. Acaba trazendo sequelas, né? Porque eu era uma criança que eu não podia me machucar. Isso foi em 1985, já estávamos assim no início da epidemia de AIDS. Foram testados todos os hemofílicos. Eu tinha acabado de completar 10 anos, né? Fui infectado com HIV. A grande maioria dos hemofílicos naquela época, né? Através do medicamento, porque ele é um derivado de sangue. E era tudo tão, assim, confuso, porque nem eles sabiam. Minha mãe fala pra mim que na época eles falaram que era pra separar tudo. Separa a roupa de cama, talher, copo, separa tudo. Que diz que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pro meu irmão foi: você não pode mais usar minha escova de dente, viu? Porque sangra a minha boca e você vai pegar o bichinho que eu tenho. Eu tive uma febre muito alta, que não passava, e manchas vermelhas na pele. Esse médico que tinha sido infectado também, ele não aguentou, saiu da sala, virou para outra médica e falou assim: por favor, explica para a mãe o que é que o filho dela tem. Eu já estava começando a desenvolver AIDS. Naquela época se tratava o quê? Se tratava as infecções. Eu passei por uma fase de muita revolta, não poder estudar, de não poder trabalhar. Se tratava a infecção, tomava antibiótico, melhorava, passava um tempo, ficava doente de novo. Isso em 90, que foi bem a época em que foi noticiada a morte do Cazuza. Consegui estar vivo até começar o tratamento. Comecei a fazer o tratamento com AZT. E nesse inteirinho de 85 até 92, muita gente partiu, toda vez que eu ia no hospital era uma notícia. O meu médico morreu. Olhavam para mim com um olhar de pena, de piedade, mas queriam um afastamento. É verdade? Eu falei: o quê? Que você tem AIDS? Me viram conversando com você, vieram pra mim e falaram: olha, cuidado com esse rapaz aí que ele tem AIDS, viu? E aí eu peguei e falei, né, vou fazer o quê? Eu falei assim: é verdade. Conversamos a tarde inteira, expliquei tudo pra ela, conversamos, começamos a namorar. Mas o preconceito é um bichinho que ele, quando se tem e se deixa, ele cresce, né? Com 3 meses de namoro, ela veio pra mim falar que acho que não ia dar certo o nosso namoro, porque a família dela não ia aceitar. Não, e um detalhe, eu comecei a namorar com ela, não tínhamos relações sexuais, não tivemos relações sexuais. E ela queria fazer o teste de HIV. O que o pessoal mais procurava? Tentar se relacionar com pessoas que também viviam com HIV. Porque eles achavam que de repente seria mais fácil a aceitação, né? Fomos ao barzinho. Só que o barzinho não era só para pessoas que viviam com HIV. Encostamos no balcão, mais afastadinha tinha uma outra moça, sentadinha, tomando uma cerveja, quietinha. E antes de acontecer qualquer outro tipo de relacionamento, eu falei para ela que eu vivia com AIDS. Ela ficou muito assustada. Eu poderia ficar doente a qualquer momento. Eu poderia morrer. E eu poderia infectar a pessoa. Só me preocupava na prevenção, tanto para mim quanto para a pessoa. Então era uma conversa muito difícil. Resumindo, estamos juntos há 17 anos. Com a intenção de conhecer alguém que vivia com AIDS ou HIV e conhecer alguém que não vivia. Se ela aceita o meu amor e eu aceitar o amor dela, o resto não tem importância. Nosso relacionamento começou em 2006. Então, de 2006 até 2010, eu vivi em estágio de AIDS, junto com ela, e a gente sempre se prevenindo. Ela continua com a sorologia dela negativa. Em 2010, aconteceu um grande boom da minha vida. Quando as pessoas perguntam para mim: você acredita na cura? Acredito. A minha cura veio em 2010, quando eu fiz o meu primeiro exame, que deu carga viral indetectável. Eu não era mais o Adriano que vivia com AIDS. Passei a ser o Adriano que vive com HIV. Os medicamentos, eles impedem com que o HIV ele se multiplique no organismo.
O HIV, ele fica com tão poucas cópias no sangue que acaba ficando indetectável. Não quer dizer que a pessoa não tenha mais o HIV ou que ela está curada. Não, quer dizer que a quantidade é tão pequena que não há mais o risco de tanto ela desenvolver a AIDS quanto transmitir o vírus. Comecei a fazer planos, porque até então eu ficava muito limitado, com muito medo de tudo. Começamos a pensar em ter filhos. Como eu estou indetectável, eu não transmito o vírus. Então tentamos, e nada acontecia. Nessa mesma época, a Lucrécia descobriu, pegou um diagnóstico que ela tinha lúpus. Decidimos então adotar. Recebemos a notícia que o nosso pedido foi negado, que não poderíamos estar no cadastro. Por quê? Tanto eu quanto ela tínhamos doenças fatais e que poderíamos morrer a qualquer momento e a criança ficaria desamparada. Desabou, o nosso sonho desabou, a Lucrécia falou para mim, esquece, não vamos tentar mais. O que estava acontecendo ali era um grande preconceito, né? Eu tive um apoio jurídico, passou 1 ano e pouco, minha esposa recebeu uma ligação, vocês ganharam o processo, vocês têm que vir aqui para renovar o cadastro. A primeira coisa que ela falou, olha, sabe aquela assistente social que negou para vocês? Ela foi exonerada. Não passou, acho que nem 2 meses, ligaram, ó, tem uma criança aqui para vocês querem? O Marcos tinha 1 ano e 4 meses, mas ele parecia que tinha 6 meses. E descobrimos que o Marcos ele tem um problema no coração. Quando adotamos eles, algumas pessoas criticaram. Os dois têm problema de saúde, adota uma criança também com problema de saúde grave. O Marcos precisava de alguém que cuidasse dele e a gente precisava de alguém para cuidar. Para mim não é nenhuma novidade, porque eu fui criado desde pequeno em ambiente hospitalar, em hospital, eu sei lidar. E o Marcos precisava de alguém que soubesse lidar com isso. E hoje o HIV para mim é só um coadjuvante. Não me impede de mais nada. Um diagnóstico nos anos 80, no início da epidemia de AIDS, era comparado com uma sentença de morte. Não havia tratamento, além do estigma e do preconceito, né? Se acreditava que o vírus era transmitido pelo ar ou pelos talheres, tudo caiu por terra abaixo. Hoje, o diagnóstico do HIV é um impacto psicológico por causa do preconceito. Existem muitas pessoas desinformadas que ainda associam o HIV, a AIDS, aos anos 80. Ainda associam o HIV, a AIDS só ao público LGBT. Ainda associam o HIV, a AIDS com a promiscuidade. Essa falta de informação é que gera o estigma e o preconceito. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se informar e ela vê que hoje as coisas são muito diferentes do que eram nos anos 80 e 90, ela passa a ter uma aceitação, a fazer o seu tratamento, ficar bem e seguir em frente à vida.